dessa questão, no enunciado da questão, existe um erro. Na verdade, a questão fala, artigo 319, inciso 3º, quando é inciso 7º, me parece que houve aí um erro um erro material, certo? Na verdade, o que se pede é a medida cautelar de internação provisória. Então, vamos àquele espelho de correção, certo? E aí vem lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Nova Iguaçu. Na questão está discriminada a comarca de Nova Iguaçu. A questão trata no enunciado de que, olha, Ana Carolina foi presa por policiais lotados na 52ª DP Nova Iguaçu. Então, eu já sei, foi autuado em flagrante, então o juiz, obviamente, a tomar ciência desse flagrante e a quem o delegado vai representar é o juiz de Nova Iguaçu, certo? Então, peça representação pela internação provisória em razão da insanidade mental. Então, a tese principal é a ausência de capacidade de autodeterminação. E o artigo 319, inciso 7º do CPP, a medida possível, ok? Essa medida mostra, não, deixa lá, Sabrina, medida cautelar não prisional de internação provisória com base na insanidade mental que está sendo objeto de apuração por parte da perícia médico-legista. Então, o fumus boniuris está presente, na prática, por parte de Ana Carolina Santos, dos maus tratos em detrimento do menor, que não apenas é um adolescente, mas também é portador da deficiência. E o periculum libertatis está na possibilidade de reiteração delituosa, já que Ana Carolina não possui plena capacidade de autodeterminação, não discernindo entre a licitude e a ilicitude dos seus atos. Ok? Indicar ainda que a hipótese não detém os elementos necessários à decretação da prisão preventiva, demonstrando-se a medida cautelar não prisional hora indicada como a mais adequada ao caso concreto. Ana, por que é que eu vou apresentar essa representação? Olha só, a menina foi presa em flagrante, certo? E o delegado não pode, neste caso, solucionar a questão com uma liberdade provisória, ok? Mas, Ana, ela não tem capacidade de autodeterminação, gente. Então, a solução a ser dada é por parte do juízo. Então, o delegado, vejam, vai lavrar o auto de prisão em flagrante, realizar todas as formalidades legais do flagrante e encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juízo. Agora, na hora de encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juízo, ele pode representar pela prisão preventiva ou pelas medidas cautelares não prisionais do artigo 319 do CPP. E é isso que eu quero que você faça. Neste caso, qual é a medida cautelar não prisional? A medida do 319, inciso 7º, que é a internação provisória. Ok? Poderia ser outra? Poderia ser outra, dependendo de um outro caso concreto, logicamente. Ok? Voltando. Então, pedido por todo o exposto, contemplados estão os pressupostos legais, representa esta autoridade policial, Vossa Excelência, pela internação provisória em razão da insanidade mental de Ana Carolina Santos, com o fim de evitar a reiteração criminosa nos moldes do artigo 319.7 do Código de Processo Penal. Ok? Então, esse é o seu pedido. Difícil? Não, tranquilo, certo? Nada de extraordinário, tá? Então, o que você tem aí é um modelinho, um espelhinho, com um resumo, obviamente, daquilo que deveria constar na sua peça processual, na sua peça cautelar, certo? Lembrando que eu apenas suprimi a questão dos fatos. Por quê? Porque é só transcrever aquilo que está na questão, certo? Agora, veja só, gente, por que eu não estou trabalhando assim, cada peça toda direitinho e tal? Porque a gente precisa ver outras peças. E por isso que nós vamos ter mais uma aula, tá? Então, agora, eu precisava que você prestasse atenção num detalhe. Vejam, é possível que surja na nossa prova uma petição, uma questão, em que você tenha que preparar uma peça cautelar requerendo a interceptação telefônica. Muito bem. Mas também é possível que surja na nossa questão uma peça pedindo a prorrogação de uma interceptação telefônica. E aí, como fica a situação num pedido de prorrogação da interceptação telefônica, certo? Então, já está aí uma representação pela interceptação telefônica disponibilizada para você. Agora, vamos dar uma olhada nesse modelo de prorrogação da interceptação, certo? Mostra. Então, vejam, vamos imaginar que você já tenha requerido a interceptação telefônica, o juiz autorizou a interceptação telefônica do alvo fulano de tal, certo? O telefone dele foi interceptado por um período de 15 dias. É o prazo máximo de interceptação autorizado em lei. Muito bem.
Ao final desses 15 dias, o delegado de polícia deve apresentar um relatório policial ao juiz, mostrando, obviamente, as conversas de interesse para a investigação, etc. e tal. Discussão existe em torno da necessidade de transcrição integral do áudio. Muito bem. Tradicionalmente, ou seja, a jurisprudência, até pouco tempo, possuía o posicionamento de que não havia necessidade de transcrição integral, apenas a transcrição das conversas que eram do interesse para a investigação. Mas, vejam, a defesa receberia, após o período de interceptação, já em fase de ação penal, o conteúdo do áudio e poderia demonstrar os outros trechos, ou seja, os contratrechos de conversa que gostaria de ver transcritos. Muito bem, já vimos isso, já falei sobre isso. O problema é que saiu uma decisão agora no STJ, entendendo que deve haver transcrição integral e nós não podemos correr o risco. Vejam, o nosso edital ele já foi publicado e, lógico, o edital limita a legislação que pode ser cobrada na prova, mas não limita posicionamento jurisprudencial. Então, é importantíssimo que você acompanhe a posição da jurisprudência até a data da prova. Porque, vejam, o STF e o STJ já se manifestaram anteriormente sobre essas questões dos concursos públicos e a atualização jurídica. A atualização legislativa fica limitada, mas a atualização jurisprudencial não. Então, é importante que a gente acompanhe a jurisprudência, porque se tiver uma reviravolta, ela pode sim surgir na nossa prova, tá? Então, até na semana da prova, pode sair uma informativa, não, isso aqui caiu na prova, certo? Tanto nas questões objetivas, quanto na prova discursiva, certo? Então, vamos lá. Vejam, então, buscando garantir isso, essa petição foi feita, tá? Então, vamos nós. Então, imaginem que você tem um período de 15 dias de interceptação. Ao final daqueles 15 dias, você verificou da necessidade de continuar interceptando o telefone. Mas não apenas isso. É muito comum, gente, que durante o período de interceptação, a gente amplie a necessidade de alvos. Como assim? Vejam, eu estou ouvindo fulano. Só que fulano fala o tempo todo com o ciclano sobre condutas supostamente ilícitas. Então, peraí, no seu pedido de prorrogação de interceptação telefônica de fulano, você vai pedir também que seja incluído como alvo da interceptação ciclano, entendeu? Que também pende sobre ele, ou seja, surgem sobre ele indícios ou fundadas razões de participação no ilícito que é o objeto da investigação, ok? Então, o exemplo de questão aqui é exatamente esse. Vamos lá? Mostra. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D, inquérito policial número tal, certo? O delegado de polícia do estado tal, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais perante a tal delegacia de polícia civil, na presidência do inquérito suprarreferenciado, vem à presença de vossa excelência representar pela prorrogação da interceptação telefônica dos telefones de e-mail número, que é normalmente o código utilizado para identificar os números dos celulares, certo? Dos telefones de e-mail número tal e tal, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Muito bem. Da sinopse dos fatos. Os presentes autos de inquérito policial apuram um delito deixei em aberto, é um modelo, tá? Previsto no artigo tal, praticado na data tal, tendo sido indiciados fulano e ciclano. Após representação desta autoridade de polícia judiciária e manifestação favorável do ilustre membro do Ministério Público, decretou este juízo a interceptação telefônica do telefone de e-mail número tal. Então, repare, num primeiro momento, houve a interceptação telefônica de um único alvo, ok? Bom, voltando. Registrada em nome do primeiro indiciado, pelo período de 15 dias. Perfeito. O cumprimento da medida teve início na data tal. Presta atenção, porque é importante você demonstrar quando teve início a sua interceptação, para demonstrar que você ainda está dentro do período dos 15 dias, certo? Então, o cumprimento, e vejam, lógico que acompanha essa peça cautelar, certo? Um relatório com as transcrições de conversas, tá? Então, voltando.
O cumprimento da medida teve início na data X, tendo sido obtidas conversas que confirmam o envolvimento do indiciado nos fatos objeto desta investigação, conforme consta do relatório em anexo, certo? Então, repare que está aqui a indicação do relatório anexo. Do relatório em anexo, onde encontram-se transcritas as conversas interceptadas. Repare que eu procurei deixar em aberto, eu não disse que estão integralmente transcritas, ou parcialmente transcritas, ou também não disse que só estão transcritas as conversas que foram importantes, não. Eu disse, olha, onde estão transcritas, então supõe-se que são todas, certo? Voltando. Ocorre que, conforme se observa dos trechos de conversa abaixo transcritos, então repare, na sua petição vai haver a transcrição das conversas, mas só daquelas que eram do interesse para fins de prorrogação, ou seja, para justificar o pedido, não é isso, de prorrogação. Mas, Ana, eu não sei qual é a conversa, você também não vai incluir, a não ser que ela esteja no enunciado da questão, certo? Se ela estiver no enunciado da questão, você coloca, se ela não estiver, você não coloca, ok? Então, voltando. Ocorre que, conforme se observa dos trechos de conversa abaixo transcritos, há graves indícios da participação do segundo indiciado na prática delitiva. Você já indiciou o indivíduo, ok? Você é o delegado de polícia e é você que promove o indiciamento. Então, você indiciou o indivíduo e agora está requerendo a sua interceptação telefônica, certo? Então, está aqui a conversa. Bom, que eu não preciso transcrever. Bom, diante do possível envolvimento, preciso transcrever, quer dizer, se ela estiver lá, senão você vai escrever assim como eu coloquei, conversa, certo? Diante do possível envolvimento do segundo indiciado e da necessidade de aprofundamento das investigações também em relação ao primeiro, e uma vez esgotadas as vias ordinárias de investigação, preenchidos os requisitos da Lei 9296 de 96, torna-se imprescindível a prorrogação da interceptação telefônica do e-mail número tal, em nome do primeiro indiciado, bem como seja ampliada a autorização para alcançar como alvo o segundo indiciado telefones de e-mail número tal. Ok? Ficou claro? Tá? Então, veja só, o que você vai fazer? Você vai mostrar ao juiz o seguinte. Vejam, já houve uma interceptação telefônica. Durante esta interceptação telefônica, eu apurei que, além do envolvimento de fulano, existe o envolvimento de ciclano. Só que eu ainda preciso continuar a interceptação. E mais, eu não preciso apenas prorrogar o período de interceptação, eu preciso também alcançar o segundo alvo. Ok? Então, eu vou requerer a prorrogação da interceptação em relação a X e requerer que também seja decretada a interceptação em relação a Y. Ok? Voltando. Bom, agora da possibilidade da prorrogação, certo? Não é da interceptação, possibilidade da prorrogação da medida. Né? Então, vamos lá. A Lei 9296 de 96 é expressa quanto à possibilidade, possibilidade de prorrogação do período de interceptação por novos 15 dias, bem como é pacífico o entendimento dos tribunais superiores no tocante, inclusive, a sucessivas prorrogações da medida, desde que se faça a mesma necessária à elucidação dos fatos. Ok? Novamente aqui. Pessoal. Assim, havendo sérios indícios de envolvimento dos indiciados no crime objeto do presente inquérito e encontrando-se a hipótese dentro dos moldes previstos pela Lei 9296 de 96, justifica-se a prorrogação da interceptação e ampliação dos alvos ora requerida. Ok? Com efeito, o sucesso da investigação policial depende do deferimento da prorrogação da presente medida cautelar, visto que a anterior interceptação telefônica concedida por 15 dias não foi suficiente para a conclusão da presente investigação, sendo no momento o único meio de prova ainda disponível para o esclarecimento da autoria delitiva e finalização do presente inquérito policial. Certo? Então, repare que aqui o que nós temos é exatamente a indicação de que, veja só, não existe mais via ordinária através da qual se possa avançar na investigação. Então, se faz necessária a interceptação telefônica enquanto medida extrema. Certo? Voltando. Então,
estão sobejamente demonstrados, no caso, ainda contundentes indícios de autoria e materialidade relativos à infração penal, os quais são fundamento suficiente ao deferimento da cautelar pleiteada. Então, do pedido, diante do exposto, o delegado que ora subscreve representa pela prorrogação da interceptação telefônica dos telefones de e-mail número tal e tal, para que, em caráter de urgência, e agora eu quero que você preste atenção, sejam procedidas as devidas diligências no sentido de oficiar as operadoras de telefonia celular, no caso eram telefones celulares, com fins de que seja prorrogado o período de interceptação por mais 15 dias. Requer ainda seja indicada nos ofícios expedidos esta autoridade policial como responsável pela interceptação. Esse é um dado interessante e importante que pode ser inserido dentro da sua peça, tanto requerendo a interceptação telefônica, quanto requerendo a prorrogação. Por quê? Porque, veja só, gente, a companhia telefônica precisa saber quem será o responsável pela interceptação, certo? E o responsável é a autoridade policial. Então, é um dado que você pode incluir. É essencial? Não, mas você pode incluir. Geralmente, os delegados fazem isso, certo? E aí, nestes termos, pede deferimento, local, data, delegado de polícia, certo? Então, vejam, é uma medida de prorrogação de interceptação, é uma medida cautelar e é uma peça, muitas vezes, mais curta, ok, do que o próprio pedido de interceptação. Então, pedir para prorrogar, muitas vezes, é mais rápido, mais tranquilo, enquanto peça cautelar, porque, afinal de contas, as conversas que são do interesse estão no anexo, que é o relatório, certo? Na maioria das vezes, gente, o delegado pede no próprio relatório, ao final do relatório ele formula o pedido. Mas aí não daria para surgir uma questão como essa na nossa prova, em razão do tamanho até mesmo de toda a complexidade de um relatório de interceptação telefônica, certo? Então, com isso, eu quero que você guarde este modelinho aí, certo? Naquilo que vai ser disponibilizado para você, eu vou pedir para alterar, no que está disponibilizado, para alterar esses pequenos errinhos aí na hora que eu ditei a resposta, tá? Bom, então, voltando. Agora, na nossa apostila de número 3, ficaram faltando algumas questões. Vejam, essas questões também não são questões pedindo concretamente para você elaborar uma peça. Mas eu gosto dessas questões porque elas nos fazem perceber detalhes que nem sempre são percebidos em outras questões. É uma questãozinha que tem algumas discussões que precisam ser travadas. E quero transformar essas mesmas questões em possíveis peças, ok? Vamos lembrar que nós temos até o dia da prova para trocar informações. Eu vou continuar postando material para vocês, quero que você preste atenção nisso. E vou pedir mais uma aula, tá? Talvez não de 2 horas, mas nós teremos mais uma aula. Até porque eu quero trabalhar com você ainda uma petição pleiteando, novamente, uma prisão preventiva, mas num caso de violência doméstica, tá? Então, voltando, mostra lá a questão 7. Então, a questão 7 diz, eu não me lembro se a gente chegou a discutir essa questão de número 7 ou não. Eu tenho a impressão de que sim, mas vamos ler a questão, eu só vou ventilar aqueles argumentos para depois, então, mostrar o que eu quero dali, ok? Na verdade, o que eu preciso é que você preste atenção na questão de número 7, compare a questão de número 7 com uma das questões seguintes, certo? Então, vejam, questão 7. Por telefonema anônimo, policiais foram informados de que umas 10 pessoas se reuniam sistematicamente em determinado dia do mês no endereço que lhes foi indicado. O comunicante aduziu que possivelmente se tratava de um grupo organizado e dedicado à venda ilícita de armas e de cocaína, porque durante aqueles encontros uns ficavam vigiando e que em certos instantes havia considerável movimento de pessoas. Também viram algumas saírem dali com armas novas e outras com pacotes, contendo possivelmente aquela droga. Os policiais durante meses se puseram a observar o local. Bom, aqui está a chave do que nós gostaríamos que você tivesse feito, certo? E que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, veja só, durante meses os policiais ficaram observando o local. E durante estes meses em que os policiais permaneceram vigiando o local, entrou gente com droga, saiu gente com droga e ninguém fez nada. A droga está sendo distribuída, ok? Embora, em regra, para um flagrante retardado, não se faça necessária
uma medida cautelar ou uma autorização judicial. Vejam, no caso do tráfico de entorpecentes, a lei de tóxicos, ela deixa claro que o policial não tem discricionariedade para resolver quando prender alguém que está na posse de entorpecentes, certo? Então, muito embora a prisão seja totalmente válida, e a gente já discutiu essa questão, aí, sem autorização judicial, mas os indivíduos estavam na posse de entorpecente, vejam, foi colhida a materialidade, portanto a prisão é válida, eles estão em estado de flagrância, por mais que eles estejam em estado de flagrância e a prisão seja válida, a conduta policial não foi a correta. O correto seria, sabendo que vão ficar meses vigiando aquela casa enquanto a droga entra e sai, que houvesse autorização judicial. Então, nós precisamos preparar essa representação pela ação controlada, digamos assim, por esse retardo da atuação policial, certo? Sobre esses indivíduos que são portadores de substância entorpecente, certo? É o artigo 53, inciso 2 da Lei de Tóxicos, certo? Então, preste atenção nessa questão, a gente já discutiu ela, vamos olhar a outra para a gente comparar uma com a outra, tá? Bom, a segunda questão é essa aqui, a questão número 8. O Ministério Público, essa nós não chegamos a analisar. O Ministério Público, através de indícios coligidos em conversas realizadas em sala de bate-papo na internet, deu início a uma ampla investigação para o desbaratamento de uma associação criminosa, organizada e especializada em tráfico de drogas, o que acarretou a prisão temporária de 7 indivíduos. Graças também à interceptação de correspondência epistolar de interno de uma unidade carcerária, realizada pela própria administração penitenciária, foi possível, durante o prazo de vigência da prisão temporária, a prisão em flagrante, retardada propositalmente pela polícia por 5 dias, do chefe do bando e de mais 2 comparsas, apreendendo-se na casa em que se encontravam 5 quilos de cocaína e 10 armas de fogo. Unificados os procedimentos investigatórios e devidamente concluídos, foi oferecida a denúncia contra os indiciados, recebida pelo juiz criminal competente. A defesa impetra então habeas corpus, sustentando a nulidade de todo o procedimento investigatório, destacando a ilicitude e ilegitimidade da prova e a preparação do flagrante pela polícia e requerendo assim o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Opine sobre a questão, resposta integralmente fundamentada. Repare que as duas questões são quase idênticas. Ana, não entendi. Vejam, em todas as duas questões, os indivíduos estão em estado de flagrância. Nas duas questões, vejam, o flagrante retardado foi retardado por tempo excessivo, sem que houvesse autorização judicial para tanto, embora o artigo 53, inciso 2º da Lei de Tóxicos assim exija. Muito bem. Nas duas questões, o que você tem é uma discussão sobre se há ou não licitude e ilicitude da prova. Na primeira delas, vejam, há o ingresso dos policiais sem um mandado judicial naquele domicílio, mas os indivíduos estavam em estado de flagrância, então dispensado está o mandado, né? Bom, segunda hipótese, se há ou não um flagrante preparado. E não há que se falar em flagrante preparado na hipótese, certo? Então, nas duas questões, nós temos discussões muito próximas, com um plus. Na questão de número 8, existe a discussão sobre, primeiro, a sala de bate-papo. Então, reparem, através de indícios coligidos em conversas realizadas em sala de bate-papo da internet, houve uma ampla investigação. De que sala de bate-papo está falando a questão, né? Na verdade, essa questão é verídica. Essa questão, ela surgiu de um caso no município de Niterói, anos atrás, envolvendo o Orkut. Então, foi disparatada realmente uma quadrilha de envolvimento em tráfico de entorpecentes de rapazes de classe média, porque conversavam no Orkut e a polícia começou a acompanhar aquelas conversas. Mas não eram conversas privadas. Repare, existe o Facebook, hoje o Orkut já nem, enfim, mas existe o Facebook, não é isso? Existem vários sites de relacionamento que têm conversas abertas. Vejam, o que está aberto no Facebook, gente, pode ser utilizado pela polícia
total e amplamente. Lógico que existem aquelas mensagens inbox, ou existem ainda aquelas conversas de bate-papo em caráter privado. Quando se trata de uma conversa de bate-papo privado ou de mensagens inbox, então eu precisaria de autorização judicial, ok? Na questão não eram, certo? Mas no outro caso qualquer poderia ocorrer. Então você tem que fazer uma distinção. É o que está publicado livremente na internet para qualquer um assistir. Então, olha só, nesse caso não há que se falar em privacidade e intimidade. Mas, se existe uma conversa, certo, travada entre as pessoas dentro de uma sala de bate-papo em caráter privado, eu preciso de autorização judicial, ok? E ela é possível de ser alcançada. Tá? Então, uma das hipóteses de peça cautelar é uma representação por uma interceptação de e-mail, por uma interceptação de MSN, não é isso? De SMS, enfim, de todos esses suportes telemáticos, o que inclui, obviamente, as redes sociais, ok? Então, essa é uma das possibilidades. Bom, a outra questão aqui que nos interessa é a discussão da interceptação da correspondência epistolar do preso. Vejam, presos, eles não votam, então eles não exercem seus direitos políticos, não poderiam ser enquadrados como cidadãos, é algo que se discute e tal. Mas o preso, ele efetivamente é um indivíduo, tem garantias e direitos fundamentais individuais, que devem ser preservados. Dentre eles, a inviolabilidade da correspondência. No entanto, existem decisões do Supremo Tribunal Federal autorizando que o diretor do estabelecimento penitenciário abra as cartas dos presos, com base no fato de que existe ali uma ideia de direito individual coletivo. Como assim? Então vejam, o sigilo da correspondência do preso pode, muitas vezes, dependendo da hipótese, colocar em risco a segurança dos próprios presos, a segurança, a integridade física, a vida, a liberdade dos próprios presos, dos agentes penitenciários, vejam, dos visitantes do presídio e até mesmo da população do entorno. Então, o Supremo entendeu que, dentre os critérios de segurança necessários para a segurança individual das pessoas envolvidas na vida de um presídio, se faz necessária a abertura da carta dos presos por parte do próprio diretor do estabelecimento penitenciário. Então, é autorizada a abertura da carta de presos por parte da administração penitenciária. Ficou claro? Não em qualquer hipótese, mas desde que haja risco do envolvimento daqueles presos na prática de ilícitos, em especial de ilícitos que possam colocar em risco o próprio sistema penitenciário. Certo? Então, a abertura da carta de presos é possível enquanto direito individual coletivo. Certo? É o direito de alguns cedendo ao direito de vários. É uma proporcionalidade, mas não é o direito social prevalecendo sobre o direito individual. É o direito individual de alguns, vejam, ponderado com o direito individual de vários, certo? Então, esse é outro ponto dessa questão, tá? Então, nesse caso, não haveria necessidade de representação pela abertura das cartas. Ela é possível de ser aberta independentemente da autorização judicial. Agora, a sala de bate-papo só quando há caráter privado, certo? Finalmente, a questão, novamente, da representação pela ação controlada, certo? E isso é o que nós queremos que você ainda faça e que a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? Agora, os indivíduos estavam em flagrante? Sim. Tem prova obtida por meio ilícito nessa questão? Não. Ok? A prova é lícita? É. É legítima? É. Pode ser utilizada? Pode, certo? Então, não procede a afirmação da defesa naquele habeas corpus, tá? Então, o que se quer daqui é o mesmo que se quer da questão de número 7, certo? Uma representação por um retardo de flagrante num caso de posse de substância entorpecente, certo? Agora, esse último caso, que é o caso de número 9, é um problema que vem ocorrendo de tempos para cá. E no Rio de Janeiro isso foi um crescente. Em Salvador nós sabemos que também a situação não tem sido simples, não é isso? Em relação ao tráfico de entorpecentes e ao controle,
não é isso? Do tráfico por parte da polícia. Então, isso realmente pode dar margem a uma questão, pode dar margem a alguma indagação na prova sobre a possibilidade de busca e apreensão, sobre a possibilidade do ingresso dos policiais nas favelas, certo? A questão do o que é o mais determinado possível. Então, nós vamos ver isso nessa próxima aula, que será ainda no início dessa próxima semana, provavelmente na segunda-feira, tá? Um beijo, até lá.